Hey guys, what's up? Aqui é o Teacher Muniz e esse é o nosso Smallcast Episode 2, o nosso Smallcast Episódio 2. E no Smallcast de hoje a gente vai atacar um erro muito comum entre os estudantes de inglês. Mas primeiro eu quero testar se você também ia fazer esse erro. Então responda pra mim, como que você diria a seguinte frase? Tem um carro na frente de casa em inglês. Como que você diria isso? Tem um carro na frente de casa. Vamos lá, 5 segundinhos para você responder. E aí, deu tempo? Bacana, vai lá. Se você respondeu have a car in front of my house, eu sinto informar, mas não tá correto. Se eu quero falar tem um carro na frente de casa, eu nunca posso falar have a car in front of the house. É um erro extremamente comum. Quando eu digo que tem um carro na frente de casa, não significa que alguém tem um carro, não é uma possessão. O que eu quero dizer é que tem. Existe um carro na frente de casa. Então, sempre que você quiser dizer tem no sentido de ou no sentido de existe, você vai utilizar o there to be e nunca have. There to be. E é claro, esse to be ele vai virar ou is pro singular ou are pro plural. Voltando à nossa frase então. Se eu quiser dizer tem um carro na frente de casa, eu diria there is a car in front of my house. There is, existe tem, a car, um carro, in front of my house, na frente de casa. There is a car in front of my house. Como car é singular, você precisa usar o is, por isso, there is. Se fosse no plural, cars, a gente usaria are. Por exemplo, there are 2 cars in front of my house. Tem 2 carros na frente de casa. There are 2 cars in front of my house. E é basicamente isso, tá bem simples, né? Eu acho até que tá muito fácil por enquanto. Vamos brincar um pouquinho então com as frases. Olha que interessante. Se você quiser fazer uma pergunta, basta inverter a ordem do verbo to be com o there. Então, se na afirmativa eu digo there is a car in front of my house, tem um carro na frente de casa, there is a car in front of my house, na pergunta eu digo is there a car in front of my house? Vocês separaram que eu inverti, né? Antes era there is e agora é is there. Is there a car in front of my house? Ou no plural também acontece a mesma coisa, a gente inverte. Antes a gente falou, né? Tem 2 carros na frente de casa. There are 2 cars in front of my house. There are. Então a pergunta, are there 2 cars in front of my house? Are there 2 cars in front of my house? Bem simples, né? E eu sei que é muito simples de entender. Eu sempre explico para os meus alunos e eles entendem na hora. O problema é na hora de falar, tá? E no final desse Smallcast eu vou lançar um pequeno desafio para você, tá? Só para ter certeza que você consegue de fato entender. Só mais uma coisinha antes que eu esqueça, tá? A gente já viu a afirmativa. There is para singular, there are para plural. E a gente viu também a inversão, né? Para a gente poder fazer a pergunta. Is there? Ou are there? Agora, e se eu quiser fazer a negativa? Ou seja, não tem um carro na frente de casa. É muito simples. Você vai pegar aquele verbo to be, ou is, ou are, e transformar na negativa. O is vira isn't. Vamos lá repetir então. Is, isn't. You are vira aren't. Aren't. Vamos lá de novo então. Isn't, aren't. Então, se eu quero falar que não tem um carro na frente de casa, there isn't a car in front of my house. There isn't a car in front of my house. Ou no plural, there aren't any cars in front of my house. O any aqui, guys, a gente vai usar no sentido de nenhum. Então, there aren't, não tem, any, nenhum, cars in front of my house. Nenhum carro, né? Ou, nesse sentido, a gente vai sempre usar no plural mesmo. There aren't any cars in front of my house. Legal? Gostou da dica? É uma dica muito interessante, tá? E eu já vi gente do intermediário fazendo esse erro, mas você não vai fazer ele mais. Guys, como eu prometi, no final desse Smallcast eu vou lançar um pequeno desafio, tá? Façam o seguinte, vão no meu último post lá no Instagram, pode comentar, tá? Vai ficar parecendo um pouco aleatório, mas pode comentar lá. Comenta no último post 5 frases usando there is, there are. Brinca com elas. Faça afirmativa, faça pergunta, faça negativa. O importante é que a frase seja sua, tá?
Eu usei só um exemplo aqui para poder padronizar a minha explicação, mas existe infinitas possibilidades que vocês podem usar com essas estruturas, tá? Então comentem no último post 5 frases usando there is, there are, brinca com essas frases aí. E se você quiser que eu corrija, bota lá no finalzinho, teacher, eu gostaria que você corrigisse essa frase, que eu corrijo lá para você também, tá? Se você não quiser que eu corrija, quiser só botar lá, é ótimo, já é muito, muito, muito bom, já ajuda muito. Coloca lá, não coloca que quer que eu corrija, não coloca nada, que eu não vou corrigir, tá? Mas é importante que você bote para fora. Eu já disse isso e vou dizer de novo. Inglês não se aprende, inglês e qualquer idioma, não se aprende apenas consumindo, tá? Não pode só consumir, você tem que consumir, produzir e botar para fora, tá? É isso aí, esse foi o nosso Smallcast de hoje, espero que você tenha gostado. E se você gostou muito, muito mesmo, curte esse episódio, siga a gente aqui no Spotify, vai lá também no Instagram, tem várias dicas lá também, @teachermuniz. E bora estudar inglês. Thank you very much and see you guys next time.